Vamos iniciar a etapa 3, tá? E agora a gente entra na parte que a gente vai falar especificamente do índice da Alemanha, DAX, né? É o que nos interessa, é o que a gente vai falar agora. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês cada etapa o que é importante, tá? Vamos lá, vamos entender o índice da Alemanha. O que a gente consegue entender? Por ser um curso prático, eu vou colocar tudo o que você precisa saber para compreender o que você vai operar, o que você vai fazer trade, o porquê de fazer trade, o porquê que eu escolhi DAX, entendeu? Um dos motivos é porque é a maior economia da Europa, é o motor da Europa, né? Inclusive a gente consegue ilustrar aí. Então é a economia mais importante, né? Está entre as maiores economias do mundo, notadamente, mesmo quem não é da área econômica, da área da economia, econômica, sabemos a importância. A segurança social tem um peso muito importante nessa grande economia, tá? A parte de estrutura dentro, interna do país, a segurança social mostra a qualidade e é uma das bolsas de valores mais eficientes do mundo. Evandro, vamos operar a bolsa de valores? Não, a gente vai operar no Forex, mas deriva da bolsa de valores e ela é uma das bolsas de valores mais eficientes do mundo. Perfeito? Deixa eu colocar para vocês, eu vou ilustrar para vocês entenderem, eu não quero que fique dúvidas quanto ao tipo de operação, aonde que nós vamos operar, aonde que a gente opera. Então, para compreender o índice, o que a gente opera? Existem as bolsas de valores, né? Brasil, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, tá? Cada uma com suas empresas, cada uma com seus produtos, né? Então lá, dentro de cada bolsa de valores, vocês não precisam compreender bolsa de valores, né? Vocês só precisam saber que dentro da bolsa de valores existem N produtos, ações, opções, agrícolas, commodities, enfim, um monte de coisas. E o principal são as ações, né? Que é onde as empresas se concentram. E nas bolsas de valores, o que acontece? É criado um índice. Então, cada bolsa de valores tem o seu índice. A Bolsa de Valores do Brasil tem o índice que representa a Bolsa de Valores do Brasil. A Inglaterra tem o índice que mede o desempenho médio das empresas na Bolsa de Valores, lá da Inglaterra. E a Alemanha também, entendeu? É assim que funciona, a gente tem o índice. Então, esse índice é um dado, uma estatística, ele não é negociado lá na Bolsa de Valores, ok? O que é negociado? A partir desse índice, cria-se um contrato futuro do índice, baseado neste índice, e aí sim, esse aqui, ele é negociado, tá? Então, só para vocês entenderem, o índice da Alemanha é como se fosse um índice de inflação, é um dado, entendeu? Que mostra o desempenho das empresas de cada país. Cada índice tem sua característica, ok? É gerado um contrato futuro. Opa, esse contrato futuro sim, ele negocia, se faz compra e venda. Ah, por que eu coloco isso? Para vocês saberem onde vocês estão pisando, para vocês entenderem o mercado. Esses contratos, eles possuem regras e padronizações, ou seja, o tamanho dele, regras, validade, tamanho, quem pode operar, qual que é o dinheiro que precisa, isso tudo, cada mercado se regula. Tá? Então, todos têm regra e padronização. E nós estamos onde? No Forex. E esse Forex existe em moedas, metais, CFDs, e o DAX está dentro da categoria CFDs, que é oriundo de onde? Lá da origem, entendeu? Lá da origem. Então, o DAX, ele tem lá onde? Na Alemanha, que existe o índice, e o índice do contrato futuro, o DAX. Entendeu? Então, é aqui que a gente vai operar. Existe a original, as empresas trabalham lá na Alemanha, na Bolsa da Alemanha, gera-se um índice. Em cima desse índice, gera-se o contrato futuro, CFDs, que a gente opera no Forex. Tá? Ok? É aqui que a gente opera. Dentro do mercado que a gente opera no Forex, também nós temos regras, também nós temos padronizações. Ok? Lembrando sempre que você pode operar por corretoras super regulamentadas e corretoras nem tanto regulamentadas. Eu indico sempre partir para o mercado mais sério possível. Ok? Então, eu gostaria de ter explicado isso aqui porque para mim é importante vocês saberem onde vocês estão negociando. Tá? Entre umas das diferenças, a gente pode elencar, eu não vou falar agora, mas uma das diferenças, o porquê de operar Forex e o porquê que você não vai operar direto no índice da Alemanha.
Primeiro, a Bolsa de Valores da Alemanha, tu tem que operar para uma corretora da Alemanha. Não sei se eles aceitam estrangeiros, ok? Existem regras para isso. Segundo, os contratos padronizados pelas bolsas de valores normalmente exigem maior valor financeiro em conta. No Forex existem as corretoras fracionam, então você precisa com menos dinheiro na conta, você consegue operar. Este é o grande atrativo. Grande atrativo, ok? Não é assunto agora, mas depois eu vou comentar melhor. Perfeito? Então vamos lá, índice da Alemanha, né? É um índice de ações, sim, né? Pegamos o país, a Alemanha, melhor economia da Europa, o motorzinho. Existe um monte de empresas lá. Então, pega-se as 30 principais empresas e negocia-se. Faz um índice. Estão todas lá sendo negociadas, né? Pega-se as 30 principais e mede. O que significa? Se o índice da Alemanha está positivo um dia, ou seja, está positivo, Evandro, então todas as empresas estão positivas? Não. De todas as empresas que nós temos, pegou-se as 30 e se faz uma média. Essas 30, na sua grande maioria, está positiva, ou seja, as 30 maiores lá da Alemanha estão subindo, as 30 maiores lá estão caindo. No meio de toda a composição, existem empresas que sobem, empresas que caem, empresas que sobem muito, empresas que caem, ok? Não é uma regra, mas é uma composição, perfeito? Ele é calculado como uma média ponderada do preço das ações, sempre o preço das ações, ok? Evandro, eu preciso saber quanto vale cada ação lá na Alemanha? Eu preciso saber quanto está cada ação? Não. Evandro, tu acessa a Bolsa de Valores lá na Alemanha para te pegar cotação, para te operar? Não, entendeu? O que eu acesso é meu MetaTrader, a minha corretora, pego os dados e vou fazer operações. Grafista, análise gráfica, o curso é prático. Eu procuro ter praticidade. Evandro, se a gente ficar olhando lá e eu vejo umas empresas subindo, será que vale a pena? Eu não perderia meu tempo por enquanto. Tá? Se você tiver alguma estratégia muito aprofundada, eu acredito que sim, mas eu vou ser bem sincero, para ganhar, para sair positivo, não precisa. Perfeito? O DAX, tá? Ele foi criado lá em 88. Tá? Ele foi criado em 88 e ele usa a database lá no final de dezembro de 87, ok? E isso aqui é muito importante, tá? Vou afirmar e reafirmar, tá? Ele é medido em pontos. O índice é medido em pontos, pessoal. Ou seja, as ações do índice são negociadas por valores, vale tantos euros. Uma empresa vale 10 euros, 15 euros, 50 euros. Faça uma média e aí foi criado um sistema de pontos. Normalmente todos os índices são em pontos. Índice Brasil, SP, Nasdaq, Alemanha, enfim, são em pontos, ok? Gostaria de reforçar para você então, quando você for negociar, você vai negociar pontos. Evandro, mas o que significa isso na prática? Significa o seguinte, que você vai comprar em XX pontos e depois você vai encerrar em XX pontos. Esta diferença entre pontos que você comprou, você ganhou pontos. Cada ponto representa um X valor. Tá? Então, cada ponto representa X valor. Ok? Que é o meu trabalho agora, que é exemplificar para vocês. Ok? Então, nós temos DAX às vezes a 5.000 pontos, nós temos DAX a 5.000 pontos. Você sabe que lá em 1988 ele startou com 1.000 pontos. Hoje, de 2016, está perto de 10.000 pontos. Imediatamente você pode ter uma pequena análise que subiu, ok? Então, só para vocês terem essa real noção, saberem onde estão trabalhando, né? E o índice da Alemanha é regido por regras, né? Como são as regras? Lá na origem, lá na Alemanha, as regras desse índice diz o quê? Que as empresas que compõem, ou seja, as 30 empresas que compõem o índice da Alemanha, são revisadas trimestralmente. Ou seja, o que acontece? As empresas vão crescendo e empresas vão caindo. E dentro de todas as empresas que nós temos, existe lá as top 30
que estão aqui. E aqui na rabeta, né, existe a possibilidade de algumas crescerem, ingressar no DAX 30 e algumas, conforme vão diminuindo o tamanho, caírem. Essa revisão é feita trimestralmente, ok? Evandro, preciso saber todas as empresas que estão no DAX? Curiosidade, não tem necessidade para ganhar dinheiro para operar, ok? Mas você tem que entender o porquê e como acontece. E ele possui um vencimento trimestral. Quando eu falei que ele possui regras e padronizações, ele possui regras e padronizações lá na Bolsa da Alemanha, e uma das funções das bolsas de valores é regulamentação e é trimestral. Existem países que têm mensal o índice e existem países que têm bimestral. No caso da Alemanha é trimestral, é isso que a gente precisa saber. Vence quando, Evandro? Ele vence em março, ele vence em junho, ele vence em setembro e dezembro, ok? Ah, mas o que significa um vencimento? Significa que ele tem início e fim, ou seja, ele começou aqui em dezembro, janeiro, fevereiro, março, encerrou. Ele começou aqui em março, ele encerrou em junho, encerrou em setembro, encerrou em dezembro, ou seja, se você ficar comprado aqui, você não vai ficar comprado pela vida inteira. Quando tiver um encerramento, automaticamente encerra o contrato, ok? E a liquidação, ou ganho ou perda, está na conta. Diferentemente de uma ação, que faz parte de uma empresa, enquanto a empresa existir, subindo ou caindo, você vai ter uma ação, certo? Então essa é uma característica do índice. Mas quando que vence? Vence trimestralmente, mas qual é o dia que vence? Você pega a terceira sexta-feira do mês, do vencimento, e marca um dia antes. É na quinta-feira, tá? Tem os vencimentos e aqui eu vou exemplificar para vocês. Temos o vencimento de março, correto? Correto. Então, primeira sexta-feira, segunda sexta-feira, terceira sexta-feira, um dia antes, 17 de março. Pegamos setembro, pega a primeira sexta-feira, segunda sexta-feira, terceira sexta-feira, ou um dia antes. É na quinta-feira que antecede terceira sexta-feira. Perfeito? Então isso aí para a gente entender qual o produto, aonde a gente vai operar e a gente saber o que a gente está trabalhando. Ok? Queria explicar para vocês sobre o contrato de DAX. Ok, a gente está operando um contrato futuro. Perfeito, contrato futuro. Vamos dar um exemplo que é prático, tá? DAX, o valor do contrato, ou seja, lá no gráfico nós temos que o índice está no 9.873. Eu vou falar 9873, tá? Então, se o valor do índice está isso, é padronizado que ele vale 25 euros. Isso é definições de lá. Não é o Evandro, não é você. Então, cada contrato vale 25 euros. Então, para mim saber o valor de um contrato, eu pego o valor que está atual o índice, aqui, vezes 25 euros, eu vou ter o valor do contrato, 246 mil euros, neste exemplo aqui. Nossa, Evandro, é isso mesmo? Sim, se você negociar um contrato, você tem que ir para a Bolsa de Valores lá na Alemanha com 246 mil euros. Qualquer pessoa vai para a Bolsa de Valores com 246 mil euros? Não, por isso que não é acessível, que é um dos pontos positivos do Forex. Mas aqui o objetivo é entender o valor do contrato, ok? Então você sabe que você vai pegar sempre a cotação atual, se ele estiver 97,00 vezes 25 euros, você vai saber quanto é o valor do contrato. Aqui os investidores, e você a partir de agora, você vai ter os pés no chão. A maioria dos investidores, a maioria dos traders, não sabem quanto estão negociando. Não se dão conta de quanto estão negociando, o que estão negociando e qual é o instrumento. E para mim é importante. Vou negociar algodão, eu tenho que saber qual é o contrato de algodão, quanto vale um contrato de algodão e quanto dinheiro eu preciso. Se a regra do Forex é você precisa de 246 mil euros e você tiver, vai lá. Se a regra é não precisa de 246 mil, com um pouquinho menos de dinheiro você já pode operar, você vai lá. Mas é importante saber o que está negociando. Muito importante. Muito importante. Vou dar um exemplo, tá? Uma das vantagens do mercado é que a gente pode fracionar o lote. Então vamos lá. Se eu operar um lote 1, ou seja, eu vou desenhar aqui agora. Se eu desenhar um lote 1,
eu vou estar negociando o preço atual vezes 25, que é 246 mil euros. Se eu negociar um lote 0.1, que as corretoras de Forex permite, eu vou estar negociando os 25 vezes 0.1, ou seja, o valor do contrato final vezes 0.1. Então eu estou negociando 24 mil euros. Ah, Evandro, tem 24 mil euros? Ok, entendeste? Ah, e se eu negociar 001? Se eu negociar o mesmo contrato 001, eu vou estar negociando no mercado financeiro 2.468 euros. Isso aqui, ó. Ok? 001. O que isso significa? Que cada vez que você abre um lote 001, você está movimentando no mercado financeiro 2.468 euros. Se a sua conta for em dólar, a própria corretora converte automaticamente em dólar. Não se preocupa. Ok? Isso aqui é para a gente medir o valor do contrato e as pessoas às vezes não sabem o que estão negociando. Ok? E aí a gente vai ter dimensão. Deixa eu explicar para vocês agora o valor do ponto. O valor do contrato expliquei, né? E o valor do ponto. Mesma questão. DAX, vamos lá. No primeiro lote, eu vou estar negociando com o lote 1, como eu já falei, 25 euros. Né? Então, cada ponto comprou, subiu um ponto, subiu 25 euros. Subiu outro ponto, mais 25. Subiu outro ponto, mais 25. Se eu trabalhar com um lote de 0.10, cada ponto que subir no mesmo trade vale 2,5 euros. Se eu trabalhar com lote 0.1, cada lote que subir aqui, 0,25 centavos de euros. Ok? Então, quando se fala que você ganhou 50 pontos, cada um tem a sua realidade. Tu trabalhou com lote 1, 001, 01. Perfeito? Por que isso é importante? Para a gente saber a alavancagem, qual o risco e quanto a gente pode ganhar. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês sobre a alavancagem agora no contrato de DAX. A alavancagem no contrato de DAX tem tudo a ver com, está relacionado com o volume financeiro que a gente está colocando. Neste exemplo aqui eu coloquei um saldo em conta de $1.000, ok? Eu sempre falo que DAX, a partir de $500, eu acho que você pode operar, né? Preferência $1.000, mas acima de $500 ainda assim é arriscado. Tá? A alavancagem é um pouquinho maior. Mas com o que nós passamos agora, a partir de agora você vai poder medir o seu risco. Tem uma conta de $1.000. Lá na corretora, Evandro, me falaram que eu tenho uma alavancagem de 1 para 400. O que significa? Significa que você tem a possibilidade de pegar teus $1.000 e multiplicar por 400. Perfeito. Na prática é sempre assim? Não. Não significa que cada trade você vai estar alavancado 400 vezes. É o que vai permitir. Vou operar o DAX? DAX tem as características. Vou operar o euro-dólar? Euro-dólar tem as características de contrato. Eu vou operar petróleo? Oil? Tem as suas características. Ok? Então, às vezes eu consigo operar um volume 1 no DAX. Aqui já dá 0.10. E aqui eu consigo operar o volume 1.5 com o mesmo dinheiro. Que cada um tem sua característica. Como o assunto aqui é DAX, vamos falar mais prático. Uma continha, se eu fizer uma compra com lote 0.1, perdão, lote 1, a 98 com 9.873, o que significa? Pelo fato de ser o lote 1, é 25 euros, né? Vezes o preço que está agora, eu abri um contrato de 246 mil. Ok? Quanto eu tenho na conta? Esse é o fator. Eu tenho 1.000 na conta. Vamos falar que eu tenho 1.000 euros. E eu estou negociando 246 mil euros. Entenderam? Se eu abrir um lote de 1 a tal preço, eu vou estar negociando 246 mil euros. Você tem 246 mil euros na conta? Não. Eu tenho 1.000. O que significa que você está alavancado mais de 200 vezes. Por que essa operação foi permitida? Porque a tua conta permite ter 1 para 400. Mas naquele momento você não está operando as 400 vezes. Perfeito? Cada vez que você abrir uma ordem lote 1, vai contar no mercado com uma movimentação de 246 mil euros. Se você medir o volume financeiro. Vamos dar um outro exemplo, um lote um pouco menor, 0.10, ao mesmo preço, significa o quê? Pelo tamanho do lote,
cada ponto, o 0,10 vale 2,5 euros. Mas para mim medir o tamanho do contrato significa que eu vou estar negociando 0,10, ou seja, 2,5 euros vezes 9.873. Eu estou negociando um contrato de 24 mil euros, um pouquinho mais. O que isso significa? Que eu estou alavancado mais de 24 vezes. Ou seja, eu tenho 1.000 euros, estou negociando 24 mil. Eu tenho 1.000, estou negociando 246 mil. Essa aqui é a principal parte que as pessoas não entendem o risco. Ok? Vamos dar um exemplo. Se você vai comprar um carro de 246 mil e você der R$1.000 de entrada, ou se você vai comprar um carro de 24 mil e você der R$1.000 de entrada. Aqui o teu compromisso a pagar futuro é muito maior. O teu compromisso a pagar aqui, ele é grande, mas não tanto quanto o anterior. Ok? Então a corretora vai te dar as possibilidades lá até 1/400, mas não necessariamente você vai abrir, certo? Aqui que acontece? Aqui, se você abrir duas ordens, fizer mais uma exatamente igual, já passa dos 400, você não consegue fazer mais. Aqui você tem 24 mil, se você quiser abrir mais uma ordem, e mais outra ordem, e mais outra ordem, a corretora te permite. Por quê? Porque o teu risco é muito menor. Compreendida essa parte, é importante a gente mensurar, é importante a gente entender, e as pessoas às vezes não se dão conta, ok? Então vamos lá, tudo que eu falei agora, eu vou dar uma exemplificada melhor. Importante, na margem de garantia que a corretora exige, vai de corretora para corretora, ok? E normalmente as corretoras têm liberdade para exigir, essa semana exigir um valor X na conta, entendeu? Então com $1.000 essa semana você opera lote 1, e se mudou o cenário, a corretora determina que $1.000 você só consegue operar menos. É margem de garantia exigida de corretora para corretora e nos períodos. Na prática, quando o mercado fica incerto, inseguro, tende a aumentar as margens exigidas, ou seja, com o mesmo saldo você opera um volume menor. Quero dar um exemplo bem prático desses últimos dois, tanto do ponto quanto do valor. Okay? Se eu fizer um contrato no mesmo valor, 246 mil, então o lote 1, 001, eu tenho cada valor contrato e aqui eu tenho quanto vale. Só para vocês terem relacionados no mesmo slide, a gente consegue cada lote 1 vale 25 euros. Cada lote 0.1, cada ponto vale 2.5 euros e lote 001 vale 25 centavos de euros. O que acontece? Normalmente a pessoa só não pensa nesse valor aqui do contrato. Entendeu? Normalmente acontece, e é um erro, as pessoas quererem colocar 200 na conta e operar lotes grandes. Então tem que fazer um ajuste e saber que esses 200, você está operando 24 mil. É bastante. As pessoas só contam que cada lote, cada ponto vai dar 2.5. 2.5, se eu ganhar 10 eu vou ganhar X, se eu perder 10 eu vou perder X. É importante mensurar o teu volume financeiro que você está negociando. Ok? Evandro, vamos falar de ponto. Sim, eu quero falar de ponto. Como que eu calculo cada ponto em DAX? Tenho lá um valor, 9.994.0, ok? Já vou explicar os detalhes. Quando o preço muda, vai para 9.995. O que significa? Que ele mudou 1.0. Esse 1.0 significa um ponto. Como o índice da Alemanha é medido em pontos, a gente não fala PIB, mas muitas pessoas operam tanto o índice da Alemanha quanto moedas. Então, um ponto, às vezes, a pessoa fala em ponto como se fosse PIB. Tá? Então, na nomenclatura do mercado, existe esses detalhes que tem que cuidar com o índice, para vocês saberem. Então, movimentou esta casa, a primeira casa antes, é um ponto, ok? Isso é importante. Um ponto é igual a 25 euros no lote, como a gente já falou, num lote cheio. Tá? O que vocês precisam entender? Que quando ele movimenta meio ponto, ou seja, 0.5, significa meio ponto, ou nós chamamos de tick. Tá? O que é o tick? O tick é uma unidade menor. A menor unidade que pode ser no DAX é esse meio ponto aqui.
Então é chamado de tick. Ou você fala que é meio ponto, ou você fala que é um tick. Então um tick é igual a meio ponto, só para vocês entenderem que é a menor unidade. Ah, Evandro, o DAX pode mudar de 4.0 para 4.2, não vale como um ponto, é só meio, ok? E é o movimento mínimo que se pode fazer. Se for no lote cheio, né? No lote cheio, como a gente faz, então um ponto é 25 euros, esse meio ponto equivale a 12,5 euros. Então um tick, algumas pessoas falam, ah, eu ganhei 3 tick. 3 tick, então, é como se fosse um ponto e meio, entendeu? Ah, eu ganhei 10 tick. 10 tick é como se fosse metade, entendeu? Perfeito. Tenho que fazer uma observação para todos. E essa observação eu faço agora. O que é a observação? Eu expliquei para vocês que um ponto, né, é chamado de pip. Então esse um ponto equivale a 10 ticks. Perfeito, acho que até aí está tudo certo, né? Ele mexeu um ponto, vale um ponto ou equivale a 10, um ponto ou 10 ticks. Perfeito. Mas eu tenho que fazer, de forma geral, que existem corretoras que têm uma casa decimal a mais. Entendeu? Por quê? Porque na regra daquela corretora eles criaram contratos, CFDs, com uma casa a mais. Entendeu? Então, para vocês entenderem, quando uma corretora tem uma casa a mais, os mesmos um ponto que vale lá numa corretora que eu utilizo, que a grande maioria utiliza, que são 4 casas, esse mesmo um ponto, 1.0, é mesmo que equivalem a 100 pontos que eles falam, tá? Então, só para vocês entenderem, cada um com a sua realidade, com a sua corretora, né? Só fazer o ajuste, tá? Então, isso aí é a parte mais importante. Outra questão que eu gostaria de colocar é a nomenclatura. Algumas corretoras de Forex usam GR30, perdão aqui, deixa eu colocar. Algumas corretoras usam GR30 no código quando você for procurar. Algumas corretoras usam FDAX, corretora utilizam GDAX e tem outras nomenclaturas, tá? É uma liberdade que as corretoras de Forex têm de colocar, então só para você procurar a nomenclatura lá e aí você vai saber o que é informação. Perfeito? Deixa eu passar para vocês agora. Eu gostaria de ir com vocês agora, vamos para a prática, eu quero mostrar o gráfico e vamos calcular o valor do ponto no gráfico, que daí fica melhor, tá bom?